Colossenses capítulo 4, versículos 3 e 4, onde a palavra sagrada relata: dessa forma, erradiquem tudo o que se refere à essência mundana em vocês: imoralidade, impureza, desejos desenfreados, anseios malignos e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas práticas que a cólera divina recai sobre aqueles que vivem em desobediência. Você compreendeu a mensagem do versículo 4? É por causa dessas práticas que a cólera divina recai sobre aqueles que vivem em desobediência. Em termos simples, pare de transgredir. Não se renda a pecados habituais. Abandone os desejos sensuais e egoístas do seu corpo. Afaste-se do pecado. Não se entregue à avareza, pois ela é uma forma de idolatria, substituindo sua devoção ao Senhor. A ideia principal aqui é que, ao viver nessas condutas, você provoca a ira de Deus. Esses são atos de desobediência, e aqui está um conselho. A desobediência tem um custo alto. Jonas desobedeceu a Deus e foi engolido por uma grande criatura marinha. A esposa de Ló desobedeceu a Deus e foi transformada numa estátua de sal. Os filhos de Israel desobedeceram a Deus e acabaram vagando no deserto por 40 anos. Quando você escolhe agir em desobediência, você desperta a ira divina. Portanto, reflita 2 vezes antes de agir, ponderando bem antes de rejeitar as instruções do Senhor. Provérbios 6, versículos 16 a 19, relatam que existem 6 coisas que o Senhor detesta, e 7 são abominação para ele. Olhar soberbo, a postura que leva alguém a se julgar superior e menosprezar os demais. Palavras falsas, aquele que mente e derrama o sangue de inocentes. Mãos manchadas com o sangue dos inocentes. Coração tramando maldades, pés apressados para praticar o mal. Testemunha fraudulenta que proferes mentiras e semeia discórdia entre os irmãos. Vamos analisar essas questões, sem uma ordem específica. Deus detesta um coração que planeja maldades, um coração constantemente tramando e concebendo o mal. Quais são alguns dos planos malignos que um coração pode conceber? Bem, um coração pode pecar, um coração pode planejar pecar. Um coração pode planejar como pecar de forma imperceptível sobre os outros. Planos malignos no coração de alguém podem envolver vingança, humilhação de outrem, ou simplesmente desejar o mal contra alguém. Essas são coisas que Deus detesta e definitivamente não deseja encontrar em seus filhos. Em segundo lugar, Deus abomina o orgulho. Ele detesta aqueles que menosprezam os outros. Aqueles que são orgulhosos desprezam as outras pessoas e consideram-se superiores a elas. No entanto, a Bíblia é clara sobre isso. Deus se opõe sobre os soberbos, mas concede graça sobre os humildes. Um olhar arrogante ocorre quando alguém coloca sua própria vontade acima da vontade de Deus. Agora, senhoras e senhores, deixem-me dizer-lhes que foi o pecado do orgulho que levou Deus a expulsar Lúcifer do céu, e é um pecado que Deus não tolera. Portanto, você e eu precisamos garantir que nossos corações nunca se encham de orgulho, mas que permaneçamos humildes. A Bíblia também nos diz que Deus abomina uma testemunha falsa que espalha mentiras, até mesmo meias verdades. Em outras palavras, Deus detesta uma língua mentirosa. E ele abomina uma língua mentirosa porque Jesus descreveu o diabo como o pai das mentiras. Portanto, qualquer pessoa que é mentirosa está fazendo a obra do diabo. Povo de Deus, deixem-me dizer-lhes que a verdade é um elemento central da caminhada cristã. O Espírito Santo é descrito como o Espírito da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se Cristo habita em nós, se Cristo vive em nós e se o Espírito Santo reside em nós, se o Espírito Santo nos selou, então certamente devemos ser verdadeiros crentes que buscam e falam a verdade. Prosseguindo, a Bíblia nos diz que Deus abomina aquele que semeia discórdia e espalha rumores entre irmãos. Qualquer pessoa que instiga ódio, propaga rumores prejudiciais ou fofocas, está se tornando inimiga de Deus. Em resumo, hoje eu lhes digo para prestarem atenção nessas advertências, levarem a sério esse conselho. Precisamos nos tornar mais semelhantes a Cristo a cada dia. Sejamos encontrados em humildade, buscando servir em vez de ser servidos,
exaltando o nome de Jesus Cristo em vez de buscar nossa própria glória. Vamos ser encontrados amando a todos, independentemente de seu status social, amando os outros com o amor de Cristo, tendo compaixão pelos outros assim como Cristo teve. Ministrar as pessoas por meio de nossas ações é uma das chaves mais importantes para viver uma vida piedosa, compreendendo a natureza do pecado e o perigo que ele representa para nós como crentes. Quantos de nós já realizamos algo, alcançamos algo ou completamos algo, e então olhamos para nosso trabalho com orgulho? Sejamos honestos, todos nós em algum momento de nossas vidas fizemos algo do qual nos orgulhamos. Alguns se orgulharão de seus jardins e de suas casas. Eles se certificarão de que não há ervas daninhas visíveis. A grama é cortada com habilidade e sempre bem cuidada. Suas casas estão sempre arrumadas, com uma nova camada de tinta a cada 2 anos. E para outros, sua fonte de orgulho vem ao alcançar marcos na carreira, como se tornar o diretor mais jovem em sua empresa. Alguns se orgulham de seus uniformes, dizendo: meu avô serviu no exército, meu pai serviu no exército e agora estou seguindo seus passos. É verdade, todos nós temos algo em que nos orgulhamos, mas como crentes, precisamos reconhecer que há um ponto em que o orgulho se torna mais do que apenas uma conquista ou um legado familiar. Há um ponto em que o orgulho se torna destrutivo e maligno. É interessante notar que a Bíblia explicitamente diz em Provérbios 16, 5: todo aquele que é orgulhoso e arrogante de coração é abominável e extremamente ofensivo ao Senhor. Esteja certo de que não ficará impune. O orgulho ofende a Deus. Outras traduções o chamam de abominação. O orgulho é perigosamente enganador, pois desvia o louvor e a adoração de Deus para si mesmo. O orgulho é dizer: louvem a mim, não a Deus. Olhem para mim, não para Deus. Aplaudam e animem por mim, não pelo Senhor. Isso é o que o orgulho faz. Você passa de reconhecer que é pela graça de Deus para dizer: eu fiz tudo sozinho. Trabalhei duro e conquistei por mérito próprio. Pense desta forma: Jesus Cristo, o Filho de Deus, era humilde. Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, aquele com poder de ressurreição, era humilde. A Bíblia diz em Filipenses 2, versos 5 e 7: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus Cristo renunciou seus privilégios divinos e assumiu a posição humilde de nascer como ser humano para que pudéssemos ser salvos. Ele demonstrou verdadeira humildade. A Bíblia nos chama a seguir o exemplo que Cristo nos deu, a ter em nós o mesmo sentimento de humildade que ele teve. Devemos reconhecer que tudo o que temos e somos é pela graça de Deus, e devemos exaltar e adorar a Ele em vez de buscar nossa própria glória. A Bíblia, em João 13, versículos 4 e 5, diz: ergueu-se da festividade, retirou o traje superior e, tomando um pano, cingiu-se com ele. Em seguida, despejou o líquido na bacia e começou a purificar os pés dos seguidores e a enxugá-los com o pano com que estava cingido. O versículo 8 prossegue afirmando que, ao concluir a higienização dos pés, ele vestiu suas vestes e voltou ao seu lugar. Desejo que você compreenda algo. Os seguidores estavam lá quando Jesus transformou o líquido em bebida fermentada. Eles estavam lá quando ele expulsou entidades impuras e libertou pessoas dos espíritos malignos. Os seguidores presenciaram Jesus caminhar sobre as superfícies aquáticas. Eles escutaram-no convocar o nome de um indivíduo falecido, e esse indivíduo, Lázaro, saiu andando. Os seguidores testemunharam os prodígios de Jesus. Eles não abrigavam incertezas acerca de seu potencial para falar com os mares e os ventos, e de que a natureza os acataria. No entanto, esse homem detentor de tanto poder, tal dádiva divina, um homem com tamanha autoridade, demonstrou humildade suficiente para higienizar seus pés. Isso, em minha perspectiva, constitui a máxima exibição de humildade. Quantos de nós, quando investidos de autoridade, nos humilharíamos e serviríamos os demais? Aqueles que talvez não sejam tão qualificados quanto nós.
aqueles que talvez não disponham de tanta riqueza quanto nós possuímos, aqueles que não se diplomaram com honras, assim como nós fizemos. Caro amigo, caso esteja me ouvindo, escute-me com clareza. Se você se nega a servir as outras pessoas, a servir os outros, é porque não reconhece o valor deles. Então você está repleto de orgulho, porque a divindade aprecia cada indivíduo. Se você se percebe desdenhando alguém simplesmente por conta de seu posto social ou econômico, então você está repleto de orgulho, porque o afeto divino enxerga a essência, não as posses. Se você perceber que está falando mais sobre si mesmo do que sobre a divindade, se tudo se trata do que você realizou, do que pode realizar em vez do que a divindade realizou e pode realizar, então você está em perigo. O espírito de orgulho é perigoso, pois as Escrituras nos dizem em Provérbios 16, versículo 18, a arrogância antecede a ruína, e a soberba de espírito antecede a queda. Um dos sinais reveladores de que a ruína está próxima é o orgulho. Quando você vê o orgulho em sua vida, saiba que a ruína está se aproximando. Se você não se aproximar da divindade para ser libertado desse espírito, infelizmente sua queda será inevitável como a de Satanás. O orgulho consiste em elevar ou se gabar de si mesmo. Você está efetivamente privando a divindade dos louvores merecidos devido ao orgulho e os tomando para si. O orgulho surge quando nos exaltamos, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Isaías 2, versículo 12 diz: Pois o Senhor das hostes tem um dia contra tudo o que é altivo e orgulhoso, e contra tudo o que se levanta, para que seja derrubado. Não espere que a divindade o humilhe, pois essa será uma lição dolorosa. Portanto, encorajo você a verdadeiramente colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. A humildade bíblica não é ter baixa autoestima. Não se trata de depreciar a si mesmo ou pensar que é inferior a qualquer outra pessoa. A humildade bíblica é servir ao reino da divindade, é servir ao corpo de Cristo. A humildade bíblica é viver uma vida que busca realizar a vontade da divindade antes da sua própria vontade. O Criador nos concedeu um padrão de como proceder com os semelhantes, de como nutrir e tratar os demais com zelo celestial. Jesus nos revelou como ser servos humildes, oferecendo um paradigma e uma estrutura de como precisamos nos conduzir. Exorto-o a abandonar o espírito de arrogância, caso perceba sua presença em seu viver. Seja grato a Deus deixando um like neste vídeo, certamente Deus vai te honrar. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nos vossos corações. Orai e vigiai. Um grande abraço e até sempre.